Olá, eu sono Nicola e per questa aula curta di italiano falo direttamente da Itália, da Firenze. Aqui estamos, Piazza della Signoria, no centro da maravilhosa Firenze. Bom, um lugar tão simbólico pelo passado, então eu desfruto esse lugar para falar do passato, como se faz o passato, o verbo no passato em italiano. Uma das formas é o passato próximo. Então, por exemplo, para dizer eu fui em Florença, eu digo io sono stato a Firenze. Se eu quero dizer eu comi em Florença, eu digo io ho mangiato a Firenze. Então, formo o passato usando dois verbos. O verbo ser, ou o verbo ter no presente, junto ao particípio do verbo que eu quero usar. Então, por exemplo, para eu fui, io sono stato, io sono é presente. Stato é o particípio. Se eu quero dizer eu comi, agora eu uso o verbo ter. E é io ho mangiato. Oppure, in un lugar assim, io ho fotografato, tirei uma foto. Então, às vezes, confunde um pouco quando usar o verbo ser e quando usar o verbo ter para fazer o passado junto ao particípio. Em geral, uma regra é quando eu tenho um verbo de movimento, de movimentação, tá bom usar o verbo ser. Então, por exemplo, eu cheguei, io sono arrivato, é um verbo de movimento. Até cair é um verbo de movimento. Então, io sono caduto. Ho usato sono, verbo ser. No presente, io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete, loro sono. Quando o verbo não é de movimento, para fazer o passato, eu uso o verbo ter. Io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Então, por exemplo, para dizer eu dormi, não é de movimento, estou bem parado dormindo. Eu falo io ho dormito, usando o verbo ter no presente, io ho, e o participio dormito, do verbo dormir. Bom, isso é o passato próximo. É uma das formas para usar, para fazer o passato no italiano. Depois tem o imperfeito, passato remoto, mas hoje aqui em Florença eu vi falo do passato próximo, um lugar super histórico da Itália, onde os médicos regnavano aqui. Esse é o palácio do governo, onde Michelangelo, aqui tem o Davide famoso, uma cópia, a verdadeira está no museu, e onde o Renascimento aconteceu aqui, nessa praça. Até a próxima, alla prossima.